Paz do nosso Senhor e Cristo esteja sobre vocês, meus irmãos. No vídeo que eu falei sobre o que é a igreja, eu disse que Jesus, eu lembrei a gente, né? Lembrei vocês que Jesus tinha falado que ia edificar a igreja dele sobre a rocha. E a rocha nada mais era do que aquela revelação que o Pai deu a Pedro a respeito de quem era Jesus, da identidade de Jesus. Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali eu disse, então é importante a gente saber o que significa Cristo, o que quer dizer que Jesus é o Cristo. Para eu responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho na história bíblica, lá no início, né? Nós sabemos que o homem ele perdeu sua posição original devido à desobediência ao pecado contra Deus. Adão e Eva quebraram a aliança com Deus. A partir desse momento, eles pecaram e colocaram toda a humanidade debaixo das consequências desse pecado. E Paulo diz em Romanos que a humanidade ela está morta nos seus delitos e pecados, destituída, exilada da presença de Deus, afastada, caída da glória de Deus. Essa é a situação de toda a humanidade. E esse é o verdadeiro problema, porque esse problema coloca o ser humano morto, distante de Deus eternamente, separado de Deus eternamente. Mas ali em Gênesis mesmo, Deus promete uma solução. Deus promete um descendente, Deus promete uma semente. Em Gênesis 3,15, ele diz então que nasceria o descendente da mulher, que iria destruir, né, esmagar a cabeça da serpente. A serpente foi quem provocou isso. Então, o que ele está prometendo? Que esse descendente iria, então, destruir tudo aquilo que aquela serpente promoveu, ela iniciou, destruir as obras dela. E então, vai linkando, você conhece um pouquinho já. A partir dessa promessa, Deus começa a fazer outras promessas, sempre relacionada a essa, explicando, ampliando a mesma promessa. E essa promessa tem a ver, então, com a restauração do ser humano ao seu contexto de intimidade, de comunhão com Deus. Portanto, a ver com o próprio reino de Deus. Isso é importante a gente entender. E Deus começa, então, com o tempo, fazer algumas promessas. A gente pode citar algumas aqui em Abraão, ele diz que no descendente de Abraão, de novo, olha só, descendente da mulher, agora o descendente de Abraão, ele iria abençoar todas as famílias da terra, que o descendente de Davi seria aquele que iria implementar um reino de paz, de justiça, um reino eterno que não teria fim. Depois, profetas profetizam sobre uma era do reino de Deus muito especial. Outros dizem que Deus, nesse tempo, iria colocar a lei dele no coração, no interior, né? Transformaria o coração de pedra em coração de carne, escreveria a lei, né, no coração do seu povo. Deus ia dar, nesse tempo messiânico, já estou adiantando aqui uma palavra, o Espírito dele, né? Colocaria o Espírito dele no interior, dentro do ser humano. Gente, tantas promessas, todas relacionadas ao reino de Deus, à restauração, ao reino eterno, de paz, justiça, alegria, retidão, onde o povo de Deus iria tê-lo como Deus e poderia estar no meio do seu povo. Esse sempre foi o desejo de Deus, e ele vai fazer isso, né? Ele vai voltar a fazer isso lá em Apocalipse, como a gente uma hora pode ver. O que acontece? Todas essas profecias colocaram no povo judeu, no povo de Israel, uma expectativa e uma esperança. São promessas que giram em torno de uma promessa, o descendente, que nós vamos entender lá na Bíblia que são promessas chamadas na teologia promessas messiânicas, porque eles esperam esse descendente que eles chamam de Messias, de ungido. A palavra Messias é uma palavra hebraica que significa ungido, tá certo? E a palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Então, biblicamente falando,
Tanto o Messias como Cristo está dizendo, se referindo à mesma pessoa, ao ungido de Deus. Esse ungido que seria o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o filho do homem de Daniel que voltará sobre as nuvens, e assim vai, todas essas questões, né? São profecias, então, salmos, profecias, escrituras messiânicas, porque elas apontam para o cumprimento na vinda desse ungido que iria fazer o quê? Solucionar, resolver o problema criado pelo ser humano ao desobedecer à aliança de Deus. Por quê? Porque o ser humano não pode resolver esse problema sozinho. Ele não consegue se reconciliar com Deus através de nada, isso é impossível. Ele não consegue se justificar diante de Deus, ele não consegue pagar o seu pecado diante de Deus. Ele está separado. A religião não consegue fazer isso, nada consegue fazer isso. Deus promete, então, alguém que iria solucionar esse problema. O descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o filho do homem de Daniel. E assim vai, o seu próprio filho, na verdade. E nós temos, então, 3 figuras tipológicas, que são exemplos no Antigo Testamento, que apontam para o serviço, o ofício do Cristo. Fazendo um parênteses já. Cristo não é nome de Jesus. Não é o sobrenome, não faz parte do nome de Jesus. Apesar de depois ser colocado como uma nomenclatura da identidade, da função, mas a princípio, você perguntasse a todo judeu na época de Jesus o que significava Messias, Cristo, eles sabem que não era um nome. Cristo, Messias, era uma função, uma obra, uma atividade, algo que deveria acontecer. Seria uma pessoa que faria algo, uma pessoa que está prometido a fazer algo, uma função, exercer e cumprir algo que Deus tinha prometido, um trabalho que Deus tinha prometido. Então, quando nós falamos que alguém é o Cristo, nós estamos dizendo que aquela pessoa tem a função, ou mais de uma função esperada do Cristo. Quais são as funções esperadas do Cristo? No Antigo Testamento, então, Deus cria essas pessoas, tipos de Cristo, que antecipam a função, que fazem uma função que o Cristo faria, mas a fazem limitadamente. Na verdade, só com um exemplo, de uma forma, poderia dizer até pedagógica, que aponta para o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo. Então, nós temos 3 figuras. Primeiro, nós temos os reis. Só essas 3 figuras eram ungidas no Antigo Testamento, ungidas só sobre essas 3 pessoas, a princípio, salvo algumas exceções, que eu não vou citar, mas o Espírito Santo vinha ungir essas pessoas para exercer e capacitá-las a exercer uma função, uma obra, uma atividade que elas tinham encomendadas ali por Deus. Então, olha só, os reis, o que acontecia? Eles eram ungidos, o Espírito Santo se apoderava dos reis para que eles reinassem sobre Israel, sobre o povo de Deus. Os reis tinham uma função muito específica. Eles estavam ali para destruir os inimigos do povo de Deus. Então eles guardavam o povo, eles guardavam a segurança da nação, eles guardavam a paz da nação, mas para isso eles iam para a guerra, destruir as ameaças, destruir os inimigos do povo de Deus. E eles tinham que reinar sempre, obviamente que falharam, a partir das leis de Deus, os mandamentos de Deus, por causa da questão da justiça. Então, esse é o primeiro ofício ungido, eram os reis. O segundo ofício que eu vou citar aqui eram os sacerdotes. Os sacerdotes também eram ungidos. Só que eles eram ungidos não para destruir inimigos, não para estabelecer uma segurança nacional. Eles eram ungidos para lidar com o pecado do povo, para tratar da culpa do povo diante de Deus,
para fazer expiação, propiciação pelo pecado. Eles estavam envolvidos, então, no sistema sacrificial, eles estavam envolvidos em todo o sistema que Deus tinha estabelecido para que a culpa do pecado do povo não viesse sobre eles. Então, os sacerdotes eram ungidos para lidar diretamente com o pecado. Sabemos que eles entravam ali, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no Santo dos Santos, justamente pedindo que Deus fosse, exercesse ali, estendesse favor, graça, propício, né? Para aquela oferta de sangue, e Deus então, por mais um ano, tirasse a culpa do pecado do próprio sumo sacerdote, no caso, e da nação. Tá certo? Então essa era a função sacerdotal. Só que nós sabemos que o sacerdote não resolvia definitivamente o problema do pecado. O pecado que separou o ser humano de Deus. Ele simplesmente estava exercendo uma função temporária, apontando para aquele que viria, que iria exercer uma função permanente. Presta atenção. Então, os reis, sacerdotes, quem mais eram ungidos? Os profetas. Os profetas eram pessoas que o Espírito Santo vinha sobre eles. E eles portavam a palavra de Deus. Uma palavra que tinha por fim último que o povo se reconciliasse, se arrependesse e se reconciliasse com Deus. Porque o povo de tempo em tempo quebrava a aliança com Deus. E eles precisavam se arrepender e voltar a Deus, se converter novamente, né, dos seus maus caminhos e se voltar e poder então se reconectar, se reconciliar com Deus. Mas o verdadeiro profeta também teria que vir para fazer essa reconciliação permanente, para fazer com que toda a lei fosse cumprida e que fosse satisfeita toda a justiça de Deus e a reconexão do ser humano com Deus acontecesse de forma permanente. Então, olha só, a gente junta toda essa informação no Antigo Testamento que eu estou falando. As três figuras, os três ofícios, a promessa do descendente da mulher, descendente de Abraão, descendente de Davi, o filho do homem, e outras profecias aqui que eu não vou me lembrar de cor. A função dos ungidos, que eram tipos do Messias, tipo do ungido. Eles apontavam, eram sombras, figuras daquele que viria realmente fazer o serviço de rei, de sacerdote e de profeta. Então, Deus gerou uma expectativa nas promessas, nos tipos, nas funções dos ungidos, uma expectativa do quê? Do Messias. O povo judeu aguardava, como aqueles que não reconheceram Jesus aguardam até hoje, o Messias, o ungido, aquele que vai resolver o problema deles. Então, toda a mente, toda a consciência, tudo o que se passava na cabeça dos judeus era o quê? Nós aguardamos o Messias, nós queremos o Messias, porque o Messias vai, esse ungido, descendente de Davi, vai nos derrotar os nossos inimigos, libertar-nos da opressão do inimigo, trazer paz, justiça, alegria, um reino eterno. Ele vai trabalhar, ele vai lidar permanentemente com o nosso pecado diante de Deus. Ele vai ser o profeta semelhante a Moisés. Moisés tinha profetizado isso. Eles tinham essa expectativa do ungido. Então, o que você acha para um povo que espera isso? Que todas as promessas de Deus, todo o benefício das bênçãos de Deus estava relacionada ao nascimento e à vinda de um homem, do Messias. Qual seria então a boa notícia que você poderia dar para esse povo? Pensa aí. Meu irmão, a boa notícia é o quê? O Messias nasceu. O Messias é este aqui. Por isso o Evangelho, a boa notícia de Deus é o quê? Jesus. Aquele Jesus de Nazaré, ele é o Messias, Filho de Deus. Por isso é nessa revelação que Jesus diz que ia construir edificar a sua igreja,
sobre o entendimento que Jesus é o Cristo, o Messias. Vamos destrinchar? Que Jesus é o verdadeiro rei, que iria destruir as obras do verdadeiro inimigo da humanidade, que era quem? A serpente. Destruir, como ele diz em 1 João, as obras de Satanás, o engano de Satanás sobre a humanidade. Satanás cegou o entendimento da humanidade, afastando a humanidade da luz, da lei de Deus, do próprio Criador. Jesus veio então destruir o inimigo. Ele é o verdadeiro rei. Ele é aquele que virá pela segunda vez estabelecer o reino eterno de paz, justiça e alegria e julgar as nações. Então Jesus, quando eu falo, gente, Jesus é o Cristo. Ele é o cumprimento de todas essas profecias. Ele é a inauguração do reino prometido. Essa é a boa notícia. Ele é o sumo sacerdote, segundo uma outra ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso implica? Que ele é o verdadeiro sacerdote, que resolve de forma definitiva, plena, perpétua, permanente o problema do pecado do homem. Foi ele quem solucionou na cruz. Olha só, o sacerdote ele era responsável por todo o sistema sacrificial no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, Jesus, o Cristo, ele é responsável em lidar com todo sacrifício necessário, todo o sistema de sacrifício necessário. Para quê? Para satisfazer a justiça de Deus e nos livrar da ira de Deus e da condenação eterna e das maldições da lei. Ele é o sumo sacerdote. Quando eu falo Jesus é o Cristo, ele é o rei, ele é o sumo sacerdote. E o mais interessante, Jesus é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício, o cordeiro, e ele é o altar. Todas essas questões do Antigo Testamento apontam para Cristo. Ele é o sistema todo sacrificial necessário para perdoar o pecado da humanidade, de todo aquele que crê na obra dele, que foi feita sacrificialmente aonde? Na cruz. Mas ele não é somente o verdadeiro rei, somente o verdadeiro sacerdote, ele é também o verdadeiro profeta. Ele não trouxe só a palavra de Deus. Ele é a palavra eterna de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí ele habitou entre nós. Jesus, como profeta, ele não é só o portador, ele é a palavra encarnada da reconciliação. Ele é o único que pode, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Por isso Jesus é o Messias. E quando eu creio nisso, meu irmão, eu estou crendo na pessoa, na identidade, na natureza e na obra de Cristo para a minha vida. Eu aplicando isso para mim, eu estou dizendo que Jesus é o meu Cristo, o meu Messias. Eu quero falar então que ele é o quê? O Rei que me libertou do meu inimigo, que me libertou de Satanás. Ele é o sacerdote que perdoou o meu pecado, que me livrou da ira de Deus, que me imputou justiça e me fez justo nele, para poder estar com Deus. Ele é o profeta, que é a própria palavra encarnada, que me reconcilia com Deus e me dá o direito de me tornar filho de Deus. Isso quer dizer que Jesus é o Cristo. Entenda isso do profundo do seu coração, porque esse é o centro do Evangelho, saber a obra de Cristo, toda a obra de Cristo, a boa notícia esperada por milhares de anos, chegou e nasceu. E muitas profecias ainda se cumprirão na sua segunda vinda, aonde ele virá ele virá para estabelecer o reinado eterno dele, do qual nós fazemos parte, aqueles que são salvos. Tá certo? Então lembre-se,
para fazer parte da igreja. Que é a igreja? É a comunidade que tem a revelação e a fé em Jesus, que Ele é o Cristo, Filho de Deus. E o tem a partir daí como Senhor, Kyrios. E vive por Ele, para Ele, fazendo e cumprindo a sua missão. Presta atenção nessa palavra, porque um próximo vídeo eu vou gravar sobre a missão da igreja. A missão do Cristo. O Cristo nos deixou uma missão. E Ele agora é o nosso Senhor. Porque na cruz, ao morrer e ressuscitar, a Ele é dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Nós sabemos disso e temos que viver entendendo, crendo, essa é a verdadeira palavra, fé, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E Ele é o nosso Senhor. Por isso nós temos que obedecer os mandamentos do Cristo. Essa é a nossa missão. Tá bom? Deus abençoe vocês. Reflita nisso. Reflita no que é crer em Jesus como Cristo, Filho de Deus, e deixa essa fé tomar conta do seu ser, do seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe.